Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Palio aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar aí a manutenção para deixar o carro apto a fazer a transferência. No caso, no vídeo anterior lá a gente viu que tinha que trocar o braço do limpador traseiro, já vou falar mais sobre isso. O brucutu aqui do esguicho traseiro. E eu falei para vocês que quando eu saí com o carro, a roda do lado de cá, do lado do motorista, o freio deu uma segurada. Então vamos começar pela parte do freio, que eu acho que é a mais chatinha. Vamos ver se a gente consegue resolver o problema aí. E eu vou mostrar para vocês o estado da pinça e vocês já vão entender o porquê que travou. Vamos pro vídeo. Então vamos lá. Já tirei a roda aqui, né? Pra gente poupar, a gente já viu muito isso. Poupar tempo. Olha aí a pinça. Dá pra gente ver o estado pecaminoso dela. Tá sofrida. Pastilha de freio tem 2 milímetros ali. Tem poucos, o ideal seria trocar a pastilha de freio. Mas eu queria fazer isso depois da transferência. O freio do lado de lá tá funcionando. O lado de cá que deu essa agarradinha. Então o que eu pretendo fazer? Dar uma limpada nele. Garantir aqui que os pistõezinhos, os pinos, né, da parte flutuante da pinça estão lubrificados. Vou botar uma graxa normal ali. Eu vou comprar uma graxa de alta temperatura, que eu quero, para fazer as manutenções dos outros carros também. Mas aqui a gente já consegue ver, ó. Deixa eu focar lá. Aí. Essa parte que vocês estão vendo meio arranhada aqui, isso aqui é o pistão da pinça de freio, né? Então olha o estado que ele tá aí, como ele tá marcado. Não é à toa que ele não quis voltar para dentro, né? Então eu vou tentar tirar aqui, deixar o cavalete da pinça no lugar. Só tirar a parte móvel dela mesmo. Soltando aqui uns parafusos que eu não sei se são Allen, vou descobrir qual que é a cabeça deles. Soltar 2 parafusos, um aqui, outro na parte de baixo. Puxar a pinça para fora, dar uma limpada nesse pistão, montar tudo de volta e botar o freio para funcionar. Nem preciso dizer que essa é a minha expectativa, mas na prática talvez não funcione tão bem assim. Vamos descobrir aí. Bom, então vocês viram eu soltando esses parafusos aqui, a cabeça é 7 Allen. Depois disso eu usei a chave de fenda só para... Eles já estão soltos ali, ó. E eu usei a chavezinha de fenda só para pegar aqui na frente e empurrar eles lá para trás, para eu conseguir fazer eles sair aqui do tapa-pó. Beleza. Então tô com os dois aqui. Não estão tão detonados, esses parafusos pelo menos, né? Então, depois a gente vai dar uma boa limpada neles. Agora em teoria é para a pinça tá solta. Botar a mão na frente, caso queira saltar. Aí, já tirei a pressão. Aí, tá difícil, é? Saiu. Agora sim, né? Com o LED da câmera fica mais fácil de enxergar. Aqui dá pra gente ver, ó. Pistão também enferrujado. Puxou aqui, tava tudo meio colado o tapa-pó dele também. Puxou pra fora quando freou. Aqui eu posso colocar ele de volta pra dentro com um sargento, alguma coisa. Antes disso, quero ver se eu consigo... Vou botar um WD aqui, só para soltar. Agora eu vou pegar um sargento lá, de madeira daqueles, pra gente prensar aqui essa pinça, fazer voltar o pistão lá pra dentro. Se eu não me engano, a Raven vende uma ferramenta especial para isso aqui, hein? Caso queiram comprar. Mas eu, como tenho aqui isso aqui dos projetos de marcenaria que eu faço, uma coisa que eu posso falar para vocês, se vocês forem fazer o reparo na pinça, soltarem o sangrador aqui,
Vai ser muito mais fácil, fica bem mais leve depois aí. Pretendo fazer isso no futuro, vamos ver o preço aqui do disco de freio, da pastilha, do reparo. Quem sabe a gente faz isso aí num futuro vídeo aqui do Palio. Mas como vocês sabem, a ideia aí é realmente pegar o carro, deixar ele funcional com o menor gasto possível. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer para alcançar esse objetivo, né? Eu vou, assim que estiver mais próximo aqui, eu vou tentar colocar para dentro aqui essa coifinha. Se não der, não deu. Então montei de volta a pinça aqui, lubrifiquei tanto o caminho aqui quanto ali dentro os pinos, né? Com uma graxa de lítio. Ela não é uma solução definitiva, porque ela só dura até 180 graus, então se esse freio esquentar mais do que isso, o que numa condição aí um pouco mais esportiva, ou até num uso mais pesado, né? Aconteceria, sem dúvida nenhuma ela vai se desintegrar. Fiz o aperto ali. Vou botar na descrição para vocês qual que seria o torque correto de aperto. Eu não tenho o soquete para botar, para conseguir botar o torquímetro, então eu botei um torquezinho aqui com a mão, o que deu com a mão, não precisei, não ignorei nem nada, porque que nem eu falei para vocês, esse torque aí não é tão alto. Vocês sabem que numa situação, qualquer outra manutenção que eu faço aqui no canal, eu ia limpar o disco, jamais ia montar com as pastilhas tão gastas. Mas essa é uma situação especial, onde a gente está fazendo o que a gente precisa para deixar o carro apto a passar na vistoria. E depois disso a gente vai ver o que mais a gente vai fazer. Por exemplo, olha o jogo que tem. Porque tá com esse terminalzinho de direção aqui estourado. Então, tá com uma boa folga nesse terminal. Ó. Então, sem dúvida, precisa ser trocado o terminal também. Mas eu não vou fazer isso agora. Por quê? Porque eu quero transferir esse carro dentro dos 30 dias para que eu não tenha que pagar uma multa aí. Então vamos lá, vou pisar no freio aqui. Soltei o freio, como é que tá aqui a situação? Tá girando, não tá travado. Então tá tudo montado no lugar, vou botar a roda de volta e a gente vai testar para ver se vai funcionar. Para essa parte aqui vai estar ok. Vamos seguir aqui pro limpador traseiro. Pelo que eu vi aqui, tive que comprar uma haste junto. Esse ano do Palio não é só trocar o reparo, ao menos é pelo que eu consegui achar. Se vocês me souberem de uma coisa diferente, digam aí pra mim. Então vou colocar o limpador. Vou colocar aqui o brucutu. Antes de colocar o brucutu, eu vou dar uma lixadinha aqui, vou dar uma polida, porque essa parte vai ser mais chata de fazer depois que estiver com ele no lugar, né? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui pra gente. E já mostro pra vocês aí o nosso resultado. Roda no lugar. O serviço não é o que eu gostaria de fazer, mas é o que a gente tem pra hoje. Falando então do esguicho aqui em cima e da palheta, deixa eu mostrar lá pra vocês. Então eu tive que comprar essa palheta aqui que vem com o braço. A palheta encaixa aqui na ponta, nesse plástico. Essa aqui é a antiga, ó. Então a mesma coisa, mesmo tipo de encaixe. Talvez desse para soltar ali e trocar só a palheta, mas ali na autopeças de qualquer forma eles só tinham o conjunto completo. Muito, muito frágil. Fui só levantar esse acabamento aqui para botar no lugar, já quebrou. Tá louco. Vou montar aqui a palheta no braço, vamos botar no carro e depois eu vou pegar o acabamento antigo que tinha, que eu não sei se é Fiat ou não, enfim, e vamos botar no lugar. Só pra gente ter uma ideia aí, o custo, vamos ver se essa aqui não é, essa aqui. Aí, ó, braço do limpador, R$60. E aí eu já comprei os fusíveis, que não tinha falado no vídeo anterior. Comprei um fusível de 10 e um de 15, que a gente vai ter que trocar lá e já vou deixar uns reserva lá na caixa de fusíveis. E o brucutu deu R$17, R$17,85. O esguicho traseiro. Depois a gente vai fazer a montagem ali no lugar. Então coloquei aqui, vou dar um aperto.
Mas só vou colocar aqui o acabamentozinho quando eu tiver certeza que está na posição correta. Depois que a gente usar o limpador, funcionar, aí eu boto acabamento. Antes disso, não. Vou tirar aqui essa proteção da palheta. Essa aqui com certeza não vai riscar o vidro. A anterior já estava riscando, ó. Vocês lembram que nem estava funcionando, né, pra mim. Tava com fusível queimado. Então, olha só, já é indicativo que antes usaram daquele jeito mesmo a palheta. Um vidro custa muito mais caro do que uma palheta. Bom, poli aqui. Olha que delícia, ó. Tão fina já, toda queimada nesse canto. Já mostrou aqui a parte de baixo. Parte da vida, né? Vamos montar o brucutu. E para ajudar, vocês lembram que eu tinha falado que essa roda e pneu da frente tinha murchado de um dia pro outro? Beleza, levei lá hoje de novo, lá no Jonas Pneus, troquei o bico. No princípio era ele que estava causando aí o problema. Tava trabalhando ali agora. Murchou de uma vez só. Vamos seguir um problema por vez. Vamos montar isso aqui, o esguicho que a gente já tava querendo fazer. E depois eu vou para aquela roda lá. Passei a mangueirinha para fora, vou fazer a ligação e depois eu empurro para dentro. Já vi aqui que eu vou apanhar um pouco para botar esse acabamento, essa guarniçãozinha, porque ela parece menor que o esguicho. O esguicho está no lugar, não sei por quanto tempo, porque ele não deu clique ali bem certinho. Tive que mexer aqui para conseguir colocar a borracha. Peguei uma chave de fenda, dei uma arranhada em volta. Que loucura. Bom, vamos colocar aqui o nosso fusível. Vamos ver se pelo menos está funcionando isso lá atrás. Limpador funcionando. Esguicho funcionando. Vamos adiante aqui. Vamos voltar com o step. E vamos descobrir por que baixou agora. Nem rodei com o carro. Só botei o carro aqui. Baixei ele. Minutos depois, desceu o pneu. Parece que o carro tá brigando comigo, cara. Mas eu acho que na verdade isso aí é porque eu tô usando peças usadas, não tô fazendo um negócio como deveria. Ele tá sabendo, ele sabe que não é assim que é pra ser tratado o carro. Mas calma, calma. Bom, vou botar o step para rodar, vou colocar o outro pneu ali na parte de trás, né, no lugar do step. Qualquer coisa eu vou ter que dar uma desdobrada lá no historiador, mas eu acho que não, acho que tá tranquilo aí. Toquei todos os pontos da parte de elétrica, tô com um macaco, chave de roda, tudo que precisa ali atrás, triângulo, né. Então eu tô com os itens obrigatórios, eu acho que a gente tá apto para realmente fazer a vistoria aí. Então vou fazer a vistoria e no próximo vídeo vocês vão saber se deu tudo certo ou não. Para esse vídeo era isso. Um grande abraço a você, sucesso e até o próximo.